Como abordar a questão do sentido de vida na terapia cognitivo-comportamental? Olá, eu sou o Mikael, sou psicólogo, sou mestre e doutor em psicologia e hoje, aqui no meu canal, para variar, eu vou falar um pouco sobre filosofia e psicologia aplicados tanto à nossa vida prática quanto à formação de terapeutas, né? E lá no meu Instagram, já há alguns anos, eu faço conteúdos com essa mesma ideia e eu já vi em algumas vezes chamar a atenção de alguns colegas, até estudantes, qual é a relação que eu tenho com o Viktor Frankl, qual é a parada, né? Pô, o cara é da TCC, ao mesmo tempo ele fala do Frankl, ele fica sugerindo o Frankl, ele usa os termos do Frankl para explicar algumas coisas ali, né? Isso aí que é uma grande salada de fruta, uma mistureba que o Mikael tá fazendo. E na verdade não, e eu também não espero esgotar esse assunto aqui nesse vídeo, porque esse assunto para todo um aulão, diria até que um curso inteiro só sobre isso, daria pano para manga. Mas eu vou tentar resumir um pouco como que essas duas coisas se conectam, né? E também dar uma indicação de leitura fundamental para mim, para compreender a antropologia do Viktor Frankl, que é este livrinho roxo aqui. Eu já indiquei ele muitas vezes lá nos meus stories, lá na minha caixinha do Instagram. Se chama O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia. Esse livro aqui, gente, eu poderia passar uma vida inteira falando dele. Eu vou colocar aqui o prefácio dele. Dá uma pausada no vídeo aí para vocês lerem o prefácio desse livro. Se quiserem só ter uma ideia dos temas que são abordados aqui, né? E do quanto que esse livro é, na verdade, na minha opinião, uma continuidade necessária para quem lê o Viktor Frankl só no Em Busca de Sentido, que é o livro que ficou mais conhecido, o grande best-seller mundial, né, do Viktor Frankl, e não é para menos, é um livro que merece essa aclamação toda, que afinal de contas é o livro onde o Frankl vai narrar com maiores detalhes tudo o que ele viveu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. Para quem não conhece, Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração e passou por inúmeras provações que vocês podem imaginar, que alguém vivia nos campos de concentração. E muito da sua teoria, que já estava começando a ser elaborada antes disso, ela se fortaleceu de algum modo, ela se complexificou muito mais a partir das experiências dele no campo de concentração ali, testemunhando seres humanos em situações extremas e percebendo que alguns deles misteriosamente se tornavam mais virtuosos, ao invés de entrar num desespero ou romper com seus... Ao invés de romper, né, com seus padrões morais e trair os colegas, denunciar alguém para ganhar um pouco de comida, né? Tinha algumas pessoas que faziam o oposto disso. Tinha algumas pessoas que talvez apresentavam um padrão de virtudes até maiores do que era esperado delas quando elas estavam fora daquela situação. E ele tenta entender um pouco por que isso. A gente não está falando aqui de um ser humano como era o entendimento da psicologia, das ciências do comportamento na época. O ser humano não é um bicho igual a qualquer outro, que age apenas por instintos e pulsões, ou por condicionamento externo, né? Por uma sucessão de estímulos e respostas, e reforços e punições. Então, poxa, esse ser humano aqui não se parece com nada com aqueles que eu estava estudando lá. Nós estávamos estudando na universidade. Então, ele precisou resgatar ali uma antropologia que, na verdade, já estava na tradição, uma filosofia que já estava na tradição há muito tempo. O que o Viktor Frankl fez, na verdade, foi resgatar isso e, obviamente, contribuir com uma... Como é que eu posso dizer? Com uma tradução disso em termos mais contemporâneos, né? Então, ele tem essa grande contribuição de nos lembrar que nós não somos bichos, né? Lembrar a psicologia do século XX, nós não somos bichos. Mas tá, cara, tá falando pra caramba. Eu ia mostrar o Viktor Frankl aqui, acabei nem mostrando. Esse aqui é o Viktor Frankl. Mas o elo que eu tô propondo aqui, ele vai se tornar mais claro através do trabalho de um camarada que eu sempre comento aqui, que é o Albert Ellis, né? Pra variar, o Mikael falando do Albert Ellis, eu vou falar ainda muito dele, porque ele é talvez o autor com qual eu mais trabalho e me inspiro, né, no meu trabalho. Que o Albert Ellis vai trabalhar com uma ideia que pode parecer bastante incomum para quem conhece a TCC apenas por uma visão beckiana ou de outras terapias ditas de terceira onda, de terceira geração ou contextuais, que é a ideia que o Ellis tinha, né, porque ele já é falecido, de que as TCCs, elas são parte do grande guarda-chuva de terapias humanistas e existenciais.
que é onde está, podemos dizer assim, a psicoterapia, a logoterapia do Viktor Frankl. Ela é uma terapia fenomenológica, existencialista e humanista também, portanto, né? Então, o Ellis vai situar a terapia dele e as outras TCCs também, mas sobretudo a dele, a terapia racional emotiva, dentro do movimento da psicologia humanista, tá? E com isso, ele vai fazer uma ponte muito clara a autores que que propuseram macroteorias sobre o ser humano. O que ele chama de macroteorias? Teorias como, por exemplo, sei lá, o Bandura é um cara que propôs uma macroteoria, né, a teoria social cognitiva. É algo que vai além de eu propor um modelo de psicoterapia, um modelo de tratamento, um modelo de como conduzir uma sessão de psicoterapia. Não, vai um pouco além. São autores que propuseram uma forma de enxergar o ser humano e de articular os fatores que influenciam o desenvolvimento desse ser humano, os seus processos de adoecimento, de melhora e etc. Então, o Viktor Frankl, ele vai ser citado também como autor que propôs uma macroteoria. Na verdade, o Ellis vai citar muito o Frankl e o Maslow, né? O Abraham Maslow, da famosa pirâmide das necessidades básicas do Maslow, né? Que o pessoal pegou e simplificou de um jeito assim que chega a ser vergonhoso. Mas o Maslow tem muita teoria legal, é um cara que contribuiu muito também com a psicologia do século XX e que também veio nos lembrar que, vocês não são bichos, vocês são uma outra coisa. O ser humano é um outro tipo de animal, tudo bem, quer chamar ele de animal, chame-o, mas ele não é um animal tal qual os outros, ele não parte do funcionamento tal qual os demais, ele funciona à base de outras coisas que vão estar no campo ali da autorrealização, do propósito, das virtudes, do sentido de vida e todo esse papo. A ideia do Ellis, né? A ideia do Ellis é que nas terapias cognitivo-comportamentais existe sim espaço para isso. Ele tentou contribuir muito nesse sentido, mas ele humildemente pega emprestado, vamos dizer assim, ou pelo menos aponta como uma direção possível e interessante para o trabalho terapêutico, autores da psicologia que não divergem dessa ideia, dessa visão de ser humano, e que tiveram uma atenção maior a essa questão das macroteorias. E o Viktor Frankl é um desses, né? Muitos estudiosos de Viktor Frankl vão dizer que a principal ideia, a principal intenção do Frankl era propor uma antropologia. A preocupação dele não era apenas propor um modelo de psicoterapia, mas acrescentar aos modelos de psicoterapia algo que lhes faltava, que é justamente essa dimensão noética, né? Essa dimensão do sentido, a dimensão onde estão ali, onde moram, vamos dizer assim, as aspirações humanas, as motivações mais superiores do ser humano. Ele até brinca que, ao invés de ser uma psicologia profunda, a psicologia dele é uma psicologia do alto, uma psicologia das camadas superiores ali do nosso psiquismo, né? Ele fala isso brincando com um termo que era muito comum na época, de chamar de psicologia profunda, né? Algumas psicologias como a do Adler, a do Freud, né? A psicanálise, enfim. Então, a ponte entre uma coisa e essa está aí. O Ellis propõe uma terapia cognitivo-comportamental que se volta para as questões mais existenciais, mais atribuídas, mais relacionadas a essa dimensão noética, para usar um termo do Frankl, e que, portanto, as ferramentas para abordar isso na psicoterapia podem muito bem ser bebidas, né? Podem ser coletadas através de autores como Viktor Frankl. Então, só para exemplificar para vocês, vamos imaginar que a gente está trabalhando aqui com um modelo de conceitualização cognitiva bem tradicional, aqui, bem beckiano, né? Onde a gente tem aquela flecha descendente, né? Então, a gente provavelmente começa ali identificando pensamentos automáticos do nosso paciente, situações que desencadeiam, né, esses pensamentos. A gente pode meio que fazer todo um trabalho terapêutico bastante voltado aqui na questão das situações desencadeantes, né? Modificação de contextos, modificações de repertório comportamental. Outros vão querer fazer um trabalho muito mais voltado à questão das crenças propriamente ditas, né? Então, os pensamentos automáticos vão levar a crenças intermediárias. Aqui a gente faz um caminho de baixo para cima, né, desse modelo. Essas crenças intermediárias, de algum modo, vão
ser produtos de crenças centrais, de crenças nucleares sobre mim, sobre o mundo, sobre os outros. Por exemplo, a crença de, nossa, eu não presto, eu sou incompetente. Provavelmente isso vai me gerar uma crença intermediária, algumas regras, né, de comportamento, de, poxa, eu preciso me esforçar muito para provar o meu valor para os outros, né? Porque os outros não enxergam valor em mim, ao menos que eu me esforce muito. E aí isso causa ansiedade, e lá na hora H, na hora de apresentar um trabalho, sei lá, o cara vai ter um monte de pensamentos automáticos de falibilidade, de incompetência, de que vai dar tudo errado. Enfim, quem é da TCC conhece bem esse papo. A questão do Ellis vai ser o quê? Ele vai se ater muito a essa questãozinha aqui, ó. Essas crenças centrais, crenças nucleares, digamos que um conjunto dela, vamos imaginar que o conjunto dela forma um treco que ele chama de filosofia de vida. Filosofia de vida. E ele vai dizer que o principal objetivo de uma terapia, de uma terapia que de fato vá mais fundo e que não se preocupe apenas em fazer remissão de sintomas, ela precisa objetivar uma mudança de filosofia de vida do paciente. Que o paciente consiga desenvolver uma filosofia de vida mais saudável, mais realista, que contemple os seus propósitos, que contemple os seus valores, a sua visão de mundo. Então aqui, nesse grande campo, que para o Ellis estava muito pouco explorado em outras abordagens cognitivo-comportamentais, ele vai criticar um pouco a abordagem beckiana, apesar deles serem terem sido conhecidos, amigos e tal, eles têm modelos diferentes. O próprio Beck concordava com a ideia de que ele não é tão afeito a trabalhar isso na terapia, ele tem uma certa limitação nesse sentido. Ele gosta de uma terapia mais mão na massa, né? Enquanto o Ellis, ele vê que tem mais habilidade e se sente mais confortável com esse tipo de assunto na terapia. Aqui vão entrar todo o campo do propósito, né, dos propósitos, das fontes de sentido de vida, né, o sentido de vida que a gente encontra através do trabalho, através do amor, através de como a gente interpreta e lida com o sofrimento inevitável da vida, que é algo que o Frankl vai falar muito. Entram aqui várias questões, a questão da beleza, a questão da arte, né, o quanto que aquilo entra ou não na filosofia de vida da pessoa como algo que para ela é fundamental ali do seu psiquismo, né? O quanto que ela se direciona para isso e o quanto que ela precisa se direcionar para isso, eu poderia dizer, para ser plenamente realizada e saudável. Entra aqui a questão de visão de mundo e de sociedade, as ideias sobre o universo, se a pessoa tem uma religiosidade ou se ela não tem uma religiosidade, mas ela tem ideias sobre a religião, ela tem ideias sobre Deus, sobre energias, sobre chakras, nem que seja uma ideia cética com relação a isso. Isso já é uma ideia, né? O ateu, eu digo que ser ateu também é um credo, né? É um credo ateísta. E óbvio a questão dos valores e virtudes. Então, a ideia de que uma terapia que não se direciona em algum momento ao desenvolvimento de valores e de virtudes, ela é uma terapia que está amputada, porque isso é parte da natureza humana, tendo em vista que nós não somos bichos e nós precisamos desenvolver valores e virtudes para ter uma vida plena, uma vida que rume para uma autorrealização. Então, a ideia da autorrealização é uma máxima que nós vamos encontrar em todos os humanistas, e o Ellis, como se identificava como sendo também humanista, ele também vai bater nessa tecla dentro de um escopo cognitivo-comportamental, que é algo que eu acho muito interessante. Sabe, cara, eu acho que deu para entender, mas o que tem a ver esse livro com relação a isso? O que tem a ver esse livro é que, como o próprio nome já anuncia, ele é um compilado, na verdade, de trabalhos e palestras do Frankl que tentam demonstrar justamente qual é a antropologia que ele buscou resgatar na sua obra. Eu acho que tem outros livros bons, outros compilados muito bons do trabalho do Frankl, mas para mim esse aqui é o que está mais completo, robusto, ele é realmente profundo. Como eu falei, é um livro que tu pode ficar muito tempo dentro dele, desdobrando aqui camadas e mais camadas de reflexão sobre a condição humana, e que aí vai ficar muito mais claro tu compreender a parte mais operacional, vamos dizer assim, da logoterapia, né? As técnicas da derreflexão, da intenção paradoxal, e quais são as fontes do sentido de vida, porque quando fala de sentido de vida parece uma coisa super abstrata, assim, mas vocês vão ver que é algo bastante ligado à vida real, à vida prática, é bem aqui e agora, né? E aqui, lendo isso aqui, entendendo qual é a antropologia do Frankl, a antropologia frankliana,
fica muito mais fácil entender a logoterapia e entender que Frankl nunca teve a intenção de que a logoterapia seja um outro modelo substitutivo dos demais, que seja a nova forma de fazer terapia. Ele, inclusive, menciona o quanto que ela pode ser complementar a outras formas de terapia, como a cognitiva, por exemplo, né? Ele fala isso, se não me falha a memória, naquele livro Uma Casuística para Médicos. Vou botar a capa dele aqui depois, se eu me lembrar. E se for nele mesmo, né? Vou verificar isso, mas eu acho que é nele sim. Então, a ideia de que isso é um complemento, né? A logoterapia ela vai complementar algo que está faltante, que estava faltante em outras abordagens, que é justamente a atenção a essa dimensão noética, né? Então, esse é pelo menos o entendimento que eu enxergo, né? Nessa junção possível entre Frankl, né? E a sua antropologia, como sendo a roupagem, né? Como sendo o casaco no qual a terapia cognitivo-comportamental pode vestir, né? Como um pano de fundo, vamos dizer assim, sobre o qual essa terapia pode acontecer. E me parece que essa era a intenção do Ellis, né? Era completar, digamos assim, o modelo cognitivo-comportamental com uma antropologia que dê conta desses aspectos superiores, né? E em termos de funções cognitivas, são funções cognitivas superiores, porque são um pouco mais abstratas mesmo, né? Da filosofia de vida. Então, a terapia precisa, em algum momento, modificar a filosofia de vida do paciente. Não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer responder da melhor forma possível e também abordar esse assunto mais vezes aqui, porque é algo que eu acho muito interessante e que precisa ser estudado. Então, se eu puder facilitar a tua jornada nesses autores, nessas ideias, será um grande prazer e, no fundo, o objetivo desse canal é esse. Então, até o próximo vídeo.